coisas é a gente querer colocar Deus numa caixinha. Querer colocar o Senhor no que a gente acredita e no que a gente pensa, e não deixar Ele trabalhar em nós. A paz. Bom, eu sou a Edivane, aluna aqui do Carisma. Meu tipo de sermão é temático. Vai ser o tema religiosidade. O título é Penhasco da Religiosidade. O texto base é João 12, versículo 17 ao 19. A palavra-chave é pontos. E o propósito específico é 3 pontos para não cair no engano de perder Cristo dentro da religião. Público-alvo vocês. Vocês devem estar animados. Vou ler o texto para a gente iniciar. João 12, 17, versículo até o 19. A multidão que estava com ele quando chamou Lázaro do sepulcro e o ressuscitou dos mortos dava testemunho deste fato. Por isso, também o povo saiu ao seu encontro por ter ouvido que ele tinha feito este sinal. Os fariseus disseram entre si: veja que nós estáis aproveitado. Olha, o mundo inteiro foi após ele. Nessa passagem já tinha ressuscitado Lázaro, Maria já tinha ungido ele, enfim, ele já tinha começado, entrou na cidade de Jerusalém, lá o pessoal. Então a gente está nessa passagem, pós ele ter entrado na cidade de Jerusalém, lá com o jumento. E por que eu quero falar de religiosidade aqui? Porque existe um período que a gente não vê, particularmente um período que eu vivi, meus pais viveram. A gente tem uma saída de uma comunidade religiosa, mas eu só fui perceber que tem a ver com o fato que eu vivi em 2012, depois que eu já tinha entregado para os professores tudo. E a religiosidade, ela funciona como um penhasco encoberto pela névoa das aparências espiritual. Você caminha em direção a ele, convicto de que está indo em direção a Deus, e só percebe o abismo quando já está muito perto da borda. A religiosidade não é o mesmo que a apostasia. Eu queria trazer essa comparação. Quem apostasou virou as costas para Deus. Mas quem tem a religiosidade no coração é traiçoeira, porque ela mantém o vocabulário correto, na forma correta, a doutrina correta, mas vazia o coração da única coisa que importa. Ela faz servir a Deus sem estar com Deus, cumprir a lei sem amar o legislador, conhecer sobre Cristo sem conhecer a Cristo. Então, nesse sermão nós vamos caminhar juntos para esses 3 pontos. Eu quero que seja um autoexame. Aqui não é momento de julgar. Se você em algum momento se identificar com alguma parte dessa, faz um autoexame, porque eu vou trazer esses 3 pontos. Caminhando para eles, o primeiro é: quem estamos buscando agradar? O zelo, ele pode se tornar assim um ego. A passagem bíblica é João 7, 45 a 49. Porque é aquela parte que Jesus estava pregando no meio do processo dele, cura, e aí os servos vão para prender ele, eles não prendem. Os fariseus perguntam ali: por que vocês não prenderam ele? E aí ele vai falar: quem tem essas palavras? Se não, esse homem, quem que fala igual a ele? E aí acontece que os fariseus falam assim: será que vocês se converteram a ele? E nessa questão do João 7 reveladora, por quê? Porque eles não prendem Jesus, porque ninguém tem as palavras como Jesus fala. E as respostas do fariseu é uma resposta religiosa, não espiritual, porque eles não conseguem parar para ouvir a Cristo. Calma aí, será que se ele está falando de algo que ninguém nunca falou, se ele está fazendo curas maravilhas que ninguém nunca fez dessa forma, cumprindo as passagens e o passado, por que a gente não para olhar agora? Porque eles estavam presos na tradição, a teologia construída sobre séculos de interpretação, a certeza que eles sabiam onde o Messias devia vir e onde ele nunca poderia vir. Tudo isso criou uma grade de bloqueio de visão, porque logo em seguida, depois desses versículos, vai vir Nicodemos falando: não, mas calma aí, a gente primeiro tem que ouvir ele. E aí ele fala: como assim, você também? Você já viu vir algum profeta da Galileia? Acho que é dessa parte que ele pega e fala. E aí acontece, eles estão presos nisso. Calma, a gente tem que cumprir o protocolo. Se não está cumprindo o protocolo, não é o Messias. Descarta, eles não param nem para olhar. Contar nossa saída da parte de 2012. Nós tivemos uma questão ali ministerial e o Espírito Santo falou com os meus pais. Eu tinha 12 anos na época e eu agradeço pela essa decisão, porque não é comum daquele momento fazer seminário, estar se aprofundando na palavra do Senhor. E por que isso é importante? Porque lá naquela comunidade cristã, que foi o caso que a gente passou em 2012,
o Espírito Santo virou para meus pais e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Não é comum. Então eu olho hoje para as pessoas da minha idade lá, elas não têm esse embasamento. Eu tenho muito que aprender ainda, muito que aprofundar, mas não é costume daquele lugar. E eu sei que o Senhor tem mais quando a gente estuda a palavra dele. A gente se prepara para essa palavra, a palavra já está pronta. E aí, uma questão ali depois, João 12:3, que tem Maria, que ela, não ligando para o que estão fazendo, ela vai ungir os pés do Senhor, ela vai derramar. E aquele momento, se a gente lê aquela passagem, ela está sendo julgada sobre aquilo. Mas por que está derramando? Poderia ir para os pobres, poderia ir para aquilo. E ela não se importa, ela faz. E nós sabemos que para frente faz sentido isso, porque o Messias precisava ser ungido para continuar o sepulcro, para ser reinante. Então, é uma questão de que ela foi cumprir um propósito ali. E nesse propósito, ela não ligou para as outras vozes. Agora, pegando o embasamento de cima, que eram os fariseus, eles estavam ligando, e os guardas também, porque eles queriam cumprir somente o que a lei estava falando, não o que o Senhor tinha colocado no coração deles. Então, quando estamos servindo, pregando, estudando, liderando, a quem estamos, no fundo, buscando agradar? Então, volta ao primeiro tópico. Quem a gente está buscando agradar? Nós vamos ficar presos pelas regras, pelos dogmas, ou nós vamos ouvir o Espírito Santo e o que ele está falando para a gente fazer, mesmo que não faça sentido para as regras que a gente segue? Cristo tem que ser maior. Aleluia. O segundo ponto é: nosso título pode nos cegar. A ignorância do conhecimento sem intimidade. Ali em João 12, 17 ao 19, que a gente leu no início, essa parte fala sobre a questão de Lázaro, né, que o povo estava seguindo depois da ressurreição de Lázaro. Então, os fariseus, eles não ligam para o que aconteceu. Lázaro já tinha ressuscitado, a multidão estava seguindo Jesus, Maria unge os pés, ele entra na cidade cumprindo a palavra que ele ia entrar com o jumento, e eles não param para ver que tudo isso faz sim sentido com as profecias passadas. Mas eles só ligam para o título deles. Calma aí, o povo está seguindo eles, nós estamos perdendo esse povo. Vê que nada aproveitamos deles? E aí nessa questão para a gente tomar cuidado de nossos títulos não nos cegar sobre aquilo que o Senhor está movendo. Porque naquele momento tinha saído do controle deles. O público estava seguindo Jesus, já não estava mais necessariamente ouvindo eles, os fariseus. A multidão seguia. E eles estavam perdendo o controle. Só que essa questão da gente querer controlar as coisas é a gente querer colocar Deus numa caixinha. Querer colocar o Senhor no que a gente acredita e no que a gente pensa, e não deixar Ele trabalhar em nós. A preocupação deles não era com a verdade do milagre, era com a perda da influência. E para homens que tinham investido toda a sua vida, identidade, em ser os guardiões da fé do Israel, admitir que estavam perdendo o povo para o Galileu era inadmissível. E aí que vem o cuidado é que muitos nós, agora na etapa que chegamos, talvez a gente já tenha algum poder de influência, nós já temos algum ministério, algo que a gente está cuidando. Então, nós tomarmos cuidado que quando o Senhor quiser fazer algo diferente daquilo que as regras que nós colocamos, para ser sim um zelo, para ser um cuidado, a gente não ficar tão preso nas regras que a gente esquecer que nós colocamos essas regras foram colocadas para cuidar das pessoas, não para julgá-las, não para abster elas da fé. Quando o estudo vira identidade em vez de ferramenta, perdemos a capacidade de sermos ensinados por Deus. Amém. E aí, logo em seguida, vem Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de quem era justo, ao dar Deus testemunho dos seus dons e por ela ainda morto falar. Então, mais preocupado, em vez de estar preocupado com o nosso ministério, com o que as pessoas estão seguindo, se elas estão seguindo passo a passo daquilo que a gente fala, nós temos que entregar algo para Deus de uma intensidade, mas de uma forma até mesmo simples, que Abel, a única coisa dele foi o sacrifício, logo em seguida ele morre. Nós sabemos dessa passagem bíblica, só que até hoje, o sacrifício dele fala conosco. Então é sobre a nossa intensidade, é sobre a nossa intenção de entregar o melhor para Deus e não ficar só seguindo regras. O que vai permanecer do
que estamos construindo. Não o título, não os cargos, não o certificado e moldurados. O que permanece é aquilo que foi construído com Cristo, para Cristo, a partir de um coração que buscava a Ele, e não a própria glória. O estudo é envelope, o cargo é envelope, o ministério é envelope, o conteúdo é Jesus. O terceiro ponto é a simplicidade que permanece. Porque fala que a fé excede todo entendimento. Em Filipenses 4:7. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então, aqui nós temos que colocar a paz do Senhor sobre prioridade, não as regras. Não as regras, porque senão a gente fica preso na religiosidade. A religiosidade é, no fundo, uma forma de tentativa de controlar Deus. A simplicidade que o Evangelho pede de nós não é ingênua, é confiança. É a capacidade de guardar tudo, o estudo, o ministério, os planos, os sonhos para o reino. E dizer, isso tudo é para ti. Não como uma fase de efeito no culto, mas como orientação real e cotidiana do coração. Seguindo, para finalizar tudo isso, as perguntas que ficam para o autoexame que nós vamos fazer, para a gente não cair na religiosidade, é: o que estou buscando agradar quando ninguém está olhando? O que meu título faz com a minha humildade? O que vai permanecer do que estou construindo depois que eu não estiver mais aqui? E aí, um ótimo exercício para depois vocês fazerem, e eu fazer, nós fazermos, coloca todos os cargos, todos os ministérios, tudo que você faz. E do lado, o porquê que você faz isso. E coloque isso em oração e retome isso sempre. Porque o centro tem que ser Cristo e não nós. Amém.